Nós vivemos. Pelo fato de podermos pensar, sabemos que vivemos. Nós morremos. Sabemos que morreremos. Quando o relógio da vida terrena de um ser humano se completa de modo natural, e nisso também se incluem as doenças, disse com razão: suas forças o abandonaram, ou já o haviam abandonado. Quando a morte vem por acidente, ou algo semelhante, foram as manifestações de forças que ocasionaram isso. Se o ser humano decide, por sua própria vontade, deixar a vida terrena, ele o faz porque lhe faltou força para opor resistência às dificuldades, aos sofrimentos e às dores. E mesmo quando, afastando-se do pensar, em obscurecimento, põe fim à própria vida terrena, foi novamente algum tipo de força que o impulsionou a isso, refletido, aplicado e iluminado. Seja onde e como for. Mostra que em tudo, mas antes de tudo na vida, a força. Não se deve, portanto, dizer de forma leviana, ainda que, se bem compreendido, não seja absolutamente falso em todos os aspectos, que, para a vida como um todo, é necessária a força. A vida inteira é força, mas não se deve entender isso como se a força simplesmente existisse e sem esforço próprio, sem empenho e sem responsabilidade, trouxesse automaticamente a vida pronta. Não, é de outra maneira. Para poder viver, é preciso força. É necessário usar a força conscientemente. Usamos força para respirar, para pensar, para agir, para nos movimentar. Nosso querer e nosso saber exigem força. Até mesmo morrer não ocorre sem força, ainda que isso geralmente não seja compreendido. Tudo, em toda a parte, é força. Isso está correto, e deveria ser suficiente para levar o ser humano, com pensamento claro, a compreender que aquilo que se entende nesse sentido por força deve ter um significado superior, pois na utilização e no emprego correto da força reside o valor ou a falta de valor, o desenvolvimento para diante e para o alto ou a decadência e a queda, tendo como meta final o deixar de existir de toda a vida, inclusive da vida do ser humano, valor ou falta de valor, ascensão ou queda, ser ou não ser, tudo isso é extraído dessa força existente, conforme a sintonização e o querer de cada ser humano individual. Surge então naturalmente a pergunta: que força é essa? Onde está essa força? Como ela se manifesta? Como posso obter ela? E como devo usar ela? Para responder isso, tomemos como ponto de partida a nós mesmos. Imaginemos apenas um breve instante uma de nossas horas do dia, observando-nos atentamente e também ao nosso redor. Assim, muitas coisas se tornarão claras a nós. Consideremos, por exemplo, o momento em que despertamos pela manhã. Imediatamente nos vem algo à mente, como costumamos dizer. Surge-nos, por exemplo, o pensamento sobre que horas são. Preciso me levantar. Lembramo-nos do trabalho que temos que realizar. Pensamentos sobre algo que vivemos no dia anterior ou sobre tarefas inacabadas se apresentam. E assim por diante, algo se pôs em movimento dentro de nós. Levantamo-nos do leito, lavamo-nos, vestimos-nos, tomamos nosso café da manhã e, durante esses atos, também deixamos que o ambiente nos influencie, percebendo através dos olhos, dos ouvidos, do tato, em nós e por meio de nós algo foi posto em movimento. Como isso acontece? Embora durante o sono não estivéssemos totalmente desligados, com o despertar, por assim dizer, nos conectamos novamente, nos ligamos a uma central. O primeiro pensamento, que na maioria das vezes é um pensamento habitual que se repete, mas que também pode ter origem em impressões anteriores ou ser de outra natureza, já constitui um reforço da ligação com essa central e, ao mesmo tempo,
uma recepção de força proveniente dela. A força, portanto, está presente. Essa é uma realidade que o ser humano deve aceitar de início como um fato estabelecido. E, se permanecer atento na observação de si mesmo e de seu entorno, logo e repetidamente confirmará a existência dessa força, tanto em percepções internas quanto externas. Se um ser humano já chegou ao ponto de conhecer a oração não apenas de nome, mas de fato utilizá-la, então poderá recordar-se, sem dúvida, de mais de uma vez, ter experimentado elevação por meio da oração, ter sentido sua alma ser erguida. Com isso, já percebeu que a força realmente existe, e além disso, possui a chave para obter-la. Basta que mantenha essa lembrança viva, que alimente o anseio de voltar a sentir isso com frequência. Então, cada vez mais claramente e com maior intensidade, tomará consciência de que está estreitamente ligado a correntes de força capazes de exercer efeito sobre ele. A explicação e a compreensão dos processos naturais virão depois, se assim o desejar. Quem se ocupar mais profundamente com o que acaba de ser exposto, que não é nada novo, mas algo que deveria ser evidente a todos, notará que algo parte do ser humano e estabelece conexão com essa central de força. Ele põe em movimento a alavanca para receber força por meio de seu pensar e de seu querer. Pensar e querer são aquilo que desencadeia tudo. Pelo pensar e pelo querer, essa força, que parece tão misteriosa, é posta em movimento. Tudo que é pensado, todo querer, é nutrido por essa força. Essa força é um presente de Deus, e poder utilizá-la é uma grande graça concedida ao ser humano. Ter isso sempre diante dos olhos deveria ser um princípio inabalável para cada pessoa, a fim de que esse dom de Deus, que em seu mais profundo sentido é vida, seja aplicado somente para a honra de Deus. Ele também deve considerar que, em tudo que o ser humano realiza, em palavras ou atos, no que é grande ou pequeno, sempre há um pensar e um querer correspondentes que o precedeu. Com isso, deve chegar ao reconhecimento de que toda ação construtiva, toda obra edificante, tudo que é grande e elevado, só podem ter como base bons pensamentos e bom querer, ao passo que as más ações e coisas ruins, da mesma forma, só podem ter como base pensamentos e um querer equivalentes. Essa é uma conclusão lógica e, na verdade, quase desnecessária de ser destacada aqui, já que, pelo que foi dito, cada pessoa deve ter se tornado consciente do que o ser humano tem em mãos com essa força, do que ele pode realizar com ela, do que já realizou, e da responsabilidade que dessa forma repousa sobre ele. Não exige esforço algum distinguir os produtos do bom querer dos do mal querer. Assim como também é fácil reconhecer qual deles predomina. O inimigo do bem até agora teve a supremacia nesse campo. Quase todos os seres humanos estão, em maior ou menor grau, sob seu domínio, muitas vezes sem sequer se darem conta disso. Cada um, porém, corre o risco de cair completamente em suas mãos, porque quase todo pensar e querer atualmente acontece sem vigilância espiritual. E por isso, não pode deixar surgir e florescer nada do que poderia e deveria existir, conforme a determinação do Altíssimo. Assim, de modo natural, a vida do ser humano e sua conduta situam-se hoje num nível em que ele não pode subsistir diante de seu Criador. Ele se abre de forma errônea à força, a qual de fato ele atrai para si e põe em movimento, a qual então também entra em atividade, com a qual pode agir e até lhe deixaria alcançar o mais elevado. De forma egoística e presunçosa, ele procura utilizar ela em vez de empregar ela em alegre querer para o bem e em gratidão ao doador desse grande auxílio. Se porém for recebida e utilizada pelo ser humano com humildade, como convém a uma criatura perante o Criador,
então essa força só poderá gerar o bem. E o ser humano, que, entre todas as criaturas, é o principal mediador dessa força na criação de Deus, e que é capaz de conduzir ela, tornar-se-á aquilo que pode e deve ser, e que já deveria ser, sustentador e promotor da criação. Força concedida por Deus. O universo inteiro é alimentado por ela. Pode ser encontrada em toda parte, podendo ser acessada de qualquer lugar, para aurir dela, para a vida, porque ela é vida. Contudo, somente a partir do correto direcionamento dessa força pelo ser humano poderá concretizar-se, nesta densidade material da Terra, aquilo que deve subsistir e que é da vontade de Deus. Todo outro esforço é vão e nocivo. Disso depende o bem-estar ou o sofrimento terrenos, tanto dos povos quanto dos indivíduos. Força criadora, quando acolhida e compreendida, torna-se revelação da onipotência, da sabedoria e da bondade de Deus. Liberta o ser humano dos pendores e das amarras, concede-lhe capacidade de discernimento e a consciência libertadora de, com sua vida individual, servir fielmente a um propósito no conjunto da vida. Assim, movendo-se no esplendor de uma liberdade dourada, o espírito se torna receptivo a coisas que até então ele não podiam alcançar. E, na humildade, poderá receber ainda muito mais. Poderá ser concedido a ele o saber sobre o curso do mundo, como ele surgiu, porque existe com tudo que há dentro dele. Somente então compreenderá plenamente seu valor e seu propósito, pois o conteúdo significativo do ser humano só pode ser reconhecido quando se lhe revelam a origem e a meta, bem como o caminho a ser percorrido entre esses dois polos. Ciente disso, o ser humano pode então moldar sua vida. Velhas profecias mostram-se a ele cumpridas em sua totalidade. Uma paz sagrada e jubilosa alegria ingressam em seu espírito que, jubilando e em alegre atuar, eleva sua gratidão ao Criador. Assim recebe sempre de novo a força da fonte que, por graça, permanecerá aberta a ele por toda a eternidade. Podemos ler na mensagem do Graal: lembrai-vos com alegria pura que podeis, sem nenhum esforço, através de vosso simples e bem-intencionado, intuir e pensar, dirigir essa força única e gigantesca da criação, exatamente de acordo com a maneira de vossa intuição e de vossos pensamentos, são os efeitos dessa força. Atua por si, bastando apenas que a guieis, e isso se processa com toda a simplicidade e singeleza. Para tal não se faz necessário erudição, nem mesmo saber ler ou escrever. A cada qual de vós é dado em igual medida. Nisso não há diferença. Assim como uma criança pode, brincando, ligar uma corrente elétrica, mexendo num interruptor, disso decorrendo efeitos incríveis, da mesma forma vos é outorgado o dom de guiar a força divina, através de vossos simples pensamentos. Utilizando-a para boas finalidades, podeis vos alegrar e orgulhar. Tremei, porém, se a desperdiçardes ou se a empregardes em coisas impuras, pois não podeis fugir à lei da reciprocidade que está inserida na criação. Mesmo que tivesseis as asas da aurora, alcançar-vos-ia a mão do Senhor, de cuja força abusastes, onde quer que vos escondesseis, e isso através desse efeito de reciprocidade que atua automaticamente. O mal é produzido pela mesma pura força divina, assim como o bem, e essa maneira voluntária e livre de aplicar a força divina uniforme acarreta consigo a responsabilidade da qual ninguém pode escapar. Por isso clamo a cada um que procura: conserva puro o foco dos teus pensamentos. Com isso estabelecerás a paz e serás feliz. Regozijai-vos, ignorantes e fracos, pois vos é dado
o mesmo poder que aos fortes. Não vos dificulteis, portanto, em demasia. Não vos esqueçais de que a pura e autônoma força de Deus flui também através de vós, e que igualmente vós, como seres humanos, estáis capacitados a dar a essa força uma determinada direção pela espécie de vossas intuições, isto é, de vossa vontade, quer para o bem como para o mal, construindo ou devastando, trazendo alegria ou sofrimento. Em virtude de existir apenas essa única força de Deus, esclarece-se também o segredo, porque em todas as lutas finais acabam as trevas tendo de retroceder diante da luz e o mal diante do bem. Se dirigirdes a força de Deus no sentido do bem, ela preservará sua pureza primitiva, sem turvação, e desenvolverá desse modo uma força muito maior, ao passo que com a turvação para o impuro se processa ao mesmo tempo um enfraquecimento. Assim, numa luta final, a pureza da força terá sempre efeitos concretos e decisivos. O que vem a ser bem e mal, cada um sente até nas pontas dos dedos, sem explicações. Cismar a tal respeito só traria confusões. Entregar-se a cismas é desperdício de energias. É como um pântano, um brejo viscoso que imobiliza e asfixia tudo que está ao seu alcance. A alegria radiante, porém, rompe as barreiras do cismar. Não tendes necessidade de ser tristes e oprimidos. A todo momento podeis iniciar a escalada para as alturas e reparar o passado, seja ele qual for. Não façais nada mais do que pensar no fato de que a pura força de Deus vos perflui continuamente. Então vós próprios temereis em dirigir essa pureza para canais imundos de maus pensamentos, porque sem qualquer esforço podeis alcançar da mesma maneira o mais elevado e o mais nobre. Precisais apenas dirigir. A força, então, atuará por si mesma, na direção por vós desejada.